E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o segundo vídeo da nossa semana. E o tema de hoje é um tema que eu estou muito animada para falar sobre ele, que é sobre o glúten, né? Então, hoje vamos aprender tudo sobre o glúten. Você sabe o que é o glúten e como que ele age no nosso corpo? Hoje eu vou te ensinar de uma forma científica e didática como que funciona tudo sobre o glúten. Então, papelzinho, caneta na mão e bora para a aula. Antes de qualquer coisa, uma coisa que eu acho muito importante vocês entenderem sobre o glúten é porque existe apenas um grupo de pessoas que o glúten faz mal, não é para todo mundo. Então vamos entender o que é ele. O glúten nada mais é do que uma proteína, né? E ele está presente em alguns cereais, como no trigo, na cevada e no centeio, né? E ele é formado pela combinação de duas proteínas, que é a glutenina e a gliadina. Então agora eu vou explicar para vocês qual que é a função dessas duas proteínas, porque elas têm que ter um porquê delas existirem, né? Então vamos começar falando um pouco sobre a gliadina. A sua principal função é dar viscosidade e extensibilidade para a massa. Então, ela vai permitir que essa massa ela estique sem quebrar. Vamos dar o exemplo de um pão, né? Então, quando você está sovando aquela massa e ela fica elástica, ela estica sem se romper, isso é a gliadina que dá essa função para a massa. Já a glutenina, a sua principal função é dar força e elasticidade para a massa, fazendo com que ela evite de desmoronar durante o processo de crescimento. E uma função bem legal também que a glutenina tem é que ela vai manter aqueles gases, né, liberados pela fermentação, ela vai manter esses gases dentro da massa, né, para que a massa cresça forte sem causar o desmoronamento dessa massa. Quando essas duas proteínas são combinadas, são unidas, elas formam o glúten, né? E a sua principal função, que no caso a função do glúten na massa, é tornar a massa macia, elástica e airada. Então, quando você pega aquele pão caseiro, independente do pão, fofinho, macio, airado, isso é o que o glúten faz. Vamos entender um pouquinho sobre a história do glúten, né? Então, só para vocês entenderem. O glúten, ele surgiu naturalmente na agricultura há milhares de anos, desde que eles associaram o trigo, né, na questão de panificação. Então, só para vocês entenderem, a semente do trigo, ela sempre foi muito sensível e qualquer fator influenciava na qualidade, na saúde dessa plantação. Então, chuva, sol em excesso, pragas, então qualquer situação danificava com muita frequência essas lavouras de trigo. Com o tempo, os agricultores eles foram vendo que era uma semente muito difícil de se cultivar, eles tinham muito prejuízo, né? Quando a lavoura dava tudo ok, durante o processo de armazenamento, o trigo também estragava, então era uma semente muito difícil de trabalhar. Pensando nisso, eles precisaram fazer com que essa semente fosse desenvolvida, né, mesmo de forma artificial, para que ela criasse resistência, tanto nas lavouras quanto no armazenamento. Então, essa semente ela foi desenvolvida, né, geneticamente, entre aspas, para que ela fosse resistente a todos os tipos de fatores, tá? Sem entrar muito a fundo em questões bioquímicas, eu vou tentar explicar para vocês assim bem rápido como que funciona quando consumimos o glúten. Então, dentro do nosso organismo, quando consumimos o glúten, ele é quebrado em aminoácidos e pequenos peptídeos, né? Isso tudo no nosso organismo. Em pessoas, né, na grande maioria das pessoas, isso é uma situação que acontece normalmente, tá? Porém, né, quando a pessoa ela é celíaca ou ela tem alergia ou sensibilidade ao glúten, esse fator que eu expliquei para vocês, eles vão causar uma reação diferente, né? Eles vão ativar o sistema imunológico, causando a reação alérgica. E a doença celíaca, ela é uma doença autoimune. Só para vocês entenderem o que é uma doença autoimune, é o seguinte, nosso organismo, ele está preparado, adaptado para destruir vírus, bactérias ou qualquer outro invasor que possa danificar a nossa saúde, né? No caso, quando a pessoa ela desenvolve algum problema autoimune, né, o nosso organismo ele começa a atacar a estrutura do próprio organismo. É como se o sistema nosso de defesa ele ficasse confuso, né, sobre o que é vírus e o que é saudável, né? E começa então a destruir as nossas células saudáveis. E nesse caso, o glúten ele começa a ser reconhecido de uma forma incorreta pelo nosso sistema imunológico como uma ameaça, ativando, né, uma resposta inflamatória crônica dentro do nosso intestino delgado. Porém, o alvo, ele começa a não ser apenas o glúten, né? Então, durante essa resposta inflamatória, o nosso organismo, ele começa a atacar não só o glúten, mas ele também começa a atacar as próprias células saudáveis do intestino, né? E só para vocês entenderem um pouco sobre os danos desses ataques das células do intestino, é que o nosso corpo, ele começa a produzir um anticorpo, né? Que no caso, o que o corpo entende? Ah, ele está tendo uma resposta inflamatória, vamos produzir um anticorpo que é para proteger ele. Só que esse anticorpo, durante essa confusão, ele vai começar a danificar as vilosidades intestinais, né? Ele vai tentar eliminar esse glúten, mas ele também começa a deteriorar as células saudáveis. Então, ele vai começar a danificar essas vilosidades intestinais, porém, essas vilosidades foram projetadas para absorver os nutrientes que a gente consome. Então, a partir do momento em que essas vilosidades são danificadas, nós começamos a ter distúrbios de absorção de nutrientes. E além da doença celíaca, também existe a alergia ao glúten e a sensibilidade ao glúten. Então, vou explicar rapidinho também a diferença das duas. Geralmente, a alergia ao glúten, ela tem envolvimento de anticorpos IgE, né? Então, geralmente é o seguinte, a pessoa vai consumir esse glúten, o corpo ele vai reagir como se fosse um invasor perigoso, né? Causando, então, uma liberação de histamina e outras substâncias inflamatórias. Então, o corpo ele vai ver aquilo como se fosse um invasor, ele vai automaticamente liberar essas substâncias, causando uma reação alérgica na pessoa que apresenta a alergia ao glúten. Então, ela pode acontecer em segundos ou até minutos depois que você consome o glúten. Tem pessoas que têm essas reações até quando inala o glúten, tá?
Já a sensibilidade ao glúten, ela não apresenta nem a presença de anticorpos, no caso, como é o caso da alergia, né? E ela também não apresenta resposta imune, como é o caso da doença celíaca. No caso da sensibilidade, esses mecanismos ainda não são totalmente esclarecidos, né? Mas, geralmente, ela tem uma resposta imune inata, né? Ativando a primeira célula de defesa do nosso organismo mesmo. Então, geralmente, a pessoa vai consumir aquilo dias ou até horas depois de consumir, ela vai ter uma resposta, assim, alérgica, mas é bem leve. Então, geralmente, pode estar associado nem ao glúten, mas a outros processos envolvendo o glúten, como o processo de fermentação, né? Então, ela está envolvida com outros fatores. Então, a sensibilidade ao glúten, no caso, é uma das mais leve e tranquila. E, gente, os sintomas, tanto da doença celíaca quanto das alergias ao glúten, são bem parecidos. Porém, quando é o caso da alergia alimentar, o sintoma ele pode ser até mais imediato do que a doença celíaca. Então, no caso da doença celíaca, os sintomas são diarreia, dor abdominal, inchaço, anemia, fadiga, dificuldade de absorver os nutrientes. Isso aqui, gente, é no caso de uma pessoa, né, que tem a doença celíaca e dá continuidade ao consumo do alimento com glúten. Já no caso da pessoa que tenha alergia ao glúten, como eu mencionei, os sintomas eles são bem rápidos. Então, está incluso urticária, inchaço, dificuldade para respirar ou choque anafilático. Então, essas pessoas que têm a doença celíaca ou alergia ao glúten, os únicos meios de prevenção é remoção do glúten da alimentação, tá? Não existe medicação e nem tratamento. É apenas a remoção do glúten da alimentação, tá? E, gente, um assunto muito importante de abordar quando falamos sobre glúten é a questão da contaminação cruzada. Geralmente, durante o diagnóstico, o médico ele não entra muito nesses detalhes, que no caso essa é a função nossa como nutricionista, de estar orientando esses pacientes, né, sobre essa contaminação cruzada. Só para vocês entenderem. O glúten, eles são micropartículas e qualquer coisa que entrar em contato com o glúten já está contaminado. Por exemplo, peguei um pão normal, passei a manteiga com a faca nesse pão. O pão sem glúten, se eu utilizar essa mesma faca que eu passei a manteiga no pão comum, o pão sem glúten também está contaminado, tá? Então, a pessoa que tem a alergia ou a doença celíaca, eles têm que tomar muito cuidado. Então, são tudo separado, né? Então, não pode utilizar a mesma faca, não pode utilizar o mesmo requeijão, a mesma manteiga, porque senão você vai causar contaminação cruzada desse alimento sem glúten que você comprou. E como vocês viram no vídeo, o glúten ele só é prejudicial para esses grupos de risco, que no caso são os celíacos ou as pessoas alérgicas, né? Nas demais, o glúten pode ser consumido normalmente, não existe isso, que o glúten engorda, o glúten é da lactose, o glúten causa isso. Não, gente, se vocês estão consumindo e está tendo alguma resposta, né, no caso uma reação, vocês têm que procurar um profissional da saúde para você estar realizando esses exames para eles te darem o diagnóstico se vocês têm ou não. Então, se você está consumindo pão, não está sentindo nenhum sintoma, então você não precisa remover o glúten da sua alimentação. Agora, se você consumiu, teve alguma dessas reações que eu citei aqui no vídeo, aí vocês têm que procurar um profissional para que eles te dê o diagnóstico, que no caso, o único tratamento é a remoção 100% do glúten da alimentação. E é isso, gente, eu amo falar sobre o glúten, é um dos temas, assim, que eu uso muito no meu trabalho, as pessoas têm muita dúvida, pouco conhecimento, né, principalmente as pessoas que recebem o pré-diagnóstico. Então, eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas, quem vocês conhecer que está tendo sintomas parecidos com os que eu citei, encaminhe esse vídeo. Se vocês conhecem algumas pessoas que descobriram o diagnóstico, encaminhe esse vídeo também, porque vai ser muito importante para ela, vocês podem ter certeza, tá? Porque eu falo isso porque na minha vivência diária no trabalho, essas informações que eu estou passando aqui para vocês são as informações que as pessoas me agradecem muito por eu ter dado, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido sobre o glúten, que vocês tenham entendido como que ele age, como que ele funciona, tá? É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.